Bom dia, filho. Eu sou Davi Martin, estudante de Direito, e essa cena do filme Tropa de Elite tá toda errada juridicamente e eu já vou te explicar o motivo. A gente vai tratar aqui hoje da inviolabilidade de domicílio e de como o Capitão Nascimento violou o domicílio. Isso traria algum problema pra ele? Quais? Por quê? Fica comigo até o final que você já vai entender. O domicílio é basicamente o asilo inviolável da pessoa, não podendo ninguém entrar nesse lugar, salvo algumas exceções. Mas fora essas exceções, você não pode entrar na casa da pessoa de jeito nenhum. E isso é protegido pela própria Constituição Federal. Isso está no artigo 5º da Constituição Federal, que diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, a segurança, que é o que está sendo tratado aqui, a propriedade nos termos seguintes. Inciso 11º. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. E quando a lei diz ninguém, é ninguém, nem o presidente da república, nem o Putin, nem o Naruto, nem ninguém, nem de porra nenhuma, de ninguém, de lugar nenhum pode entrar. Talvez o Ronaldinho Gaúcho. Mas, como eu falei no comecinho do vídeo, alguns segundos atrás, existem algumas exceções, que já estão aqui, inclusive, no próprio inciso 11º, que são elas: a situação de desastre, prestação de socorro, pode ser tanto ao morador ou um animal de estimação que possa estar lá na situação, independente da presença ou não do morador, determinação judicial. O juiz mandou você ir lá, você vai lá. Ou autorizou você ir lá, enfim, mas você tem que ir com mandado. E flagrante delito. Essa parte aqui é a mais complicada, eu já vou chegar lá. Na cena que a gente vê, o Capitão Nascimento entra com a tropa dele lá na casa do indivíduo, enche o cara de porrada, acorda ele e já... Bom, não pediu permissão pra entrar, né? Ele quando ele pediu permissão pra entrar, ele já estava lá dentro com o pessoal dele. Eu vou revistar a sua casa. E o cara, tipo, bom, eu não posso negar porque, né, tipo, poder ele não pode. Só que se eu falar não, ele vai me enfiar porrada, vai me matar, enfim, qualquer coisa assim. Mas, como eu disse, já vou chegar lá. Mas de qualquer forma, essa situação não se aplica legalmente ao Capitão Nascimento, né? Ele não, definitivamente, tipo, obviamente não poderia ter feito o que ele fez ali na parte do filme, né? Até um dos integrantes lá do grupo dele falou: vai dar merda isso. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai! Vamos parar que vai dar merda. Agora, antes de continuar, eu vou bater rapidinho em cada ponto acima porque é interessante saber essas exceções. A situação do desastre, por exemplo, teve algum desmoronamento, teve algum incêndio em que você ou teve que se evadir para lá porque era o único lugar seguro, ou você teve que entrar lá para tirar alguém de lá, que no caso seria a prestação de socorro. Tendo incêndio, a pessoa não consegue sair, você pode entrar lá e foda-se. Ninguém vai reclamar. Você não vai ser preso por estar indo ajudar alguém. Tava tendo algum desastre na casa do homem? Não tava. Tava tudo ali na hora. Podia estar um negócio meio precário, mas estava em ordem. Tinha alguém precisando de ajuda? Não tinha. Tinha determinação judicial? Também não. Talvez, dependendo da situação, você conseguisse enxergar algum flagrante ali, mas a princípio não. Agora, sobre a determinação judicial, Franklin Gomes, mestre em Direito Criminal e advogado criminalista, diz o seguinte: quando existe um mandado, ele precisa ser específico e detalhado, comenta o Franklin. No documento é preciso constar exatamente o local em que a busca será realizada e qual é o objetivo daquela operação. Sempre que há uma determinação judicial, nós somos obrigados a cumpri-la, independente de gostar ou não da decisão do juiz, ou com o teor da decisão, enfim. Existem mecanismos jurídicos para combater decisão que não nos agradem, né, sendo policial, advogado, enfim. Nosso inconformismo pode ser manifestado por meio de recurso judicial e não recebendo os agentes com tiros. No caso, ele estava se referindo aqui ao caso do Roberto Jefferson. O advogado e cientista político Nair Bernardo, ele dá um destaque aqui nessa situação, que o morador deve sempre pedir o mandado judicial expedido quando a polícia bater na porta da casa dele, para que você entenda o que os agentes estão fazendo na sua casa e as razões que motivaram a ida deles até o local. Rolou isso com o Capitão Nascimento? Não rolou, né? Que incrível, não rolou, por quê, né? Agora, na situação do flagrante, não precisa de mandado. Não é necessário. O flagrante é a situação que é um crime que está acontecendo ali diante de você. Não tem, tipo, vamos apurar aqui o que está acontecendo. Você está vendo acontecer. Tem alguns tipos de flagrantes, mas em breve eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque senão esse vídeo aqui vai ficar imenso. Agora, no caso do Capitão Nascimento, né, que ele acharam um tênis que avalia mais do que o soldo dele, seria uma situação que seria concernente ao flagrante de crime permanente. Tá,
O que é crime permanente? Tem dois tipos de crime, assim, nesse sentido, que é o crime continuado e o crime permanente. O crime continuado é como se ele fosse uma saga, uma história, uma ficção jurídica sendo contada. Um crime aconteceu hoje, um crime acontece amanhã, um crime acontece depois de amanhã. Só que esse crime 1 é o início do crime 2. E o crime 3 é a continuação do crime 2, que é a continuação do crime 1. Então no final dessa saga ficaria tudo num crime só. No crime permanente, é como se fosse um crime que ele fica acontecendo durante um tempão, durante uma porrada só que essa porrada é bem duradoura. Não é como se fosse um crime aqui, um crime um dia, um crime outro dia, um crime outro dia. Como se fosse um crime que dura alguns dias, ou alguns meses, pode ser até alguns anos. E continua acontecendo durante bastante tempo. É necessário que você tenha fundadas razões que permitam concluir que tem uma elevada chance de um crime de uma certa natureza estar acontecendo num certo lugar. Tem que ter tido toda uma análise antes. Você não pode só desconfiar por desconfiar. Por exemplo, desconfiar com base na aparência. Isso é terminantemente ilegal. Você tem cara de criminoso, você tem cara de suspeito. Tá bom, já não pode. Agora um exemplo seria o caso de estar acontecendo ali uma movimentação suspeita na casa de uma pessoa. Tem sempre o pessoal usando droga ali por perto, uma movimentação ali fora do comum, que não é esperado. Pode ser que não seja absolutamente nada, a pessoa simplesmente tem muitos amigos. Mas por que eu receberia amigos com dinheiro vivo todo dia? Então pode acontecer que seja fruto ali de alguma denúncia em decorrência dessa movimentação. Ou seja, tem um crime continuado ali, o cara tá pode ser tráfico de drogas acontecendo naquela residência, e aquilo já está acontecendo há certo tempo, alguém viu e contatou a polícia. Já tem que ter esse princípio de ter sido o fato de uma denúncia, ou você mesmo ter constatado essa prática, por observações próprias. Você fica sabendo dessa suspeita de prática ilícita através de denúncia ou de observação do contexto. Se o policial entrar lá, por exemplo, e não encontra nada, seria erro de tipo, que é uma falsa percepção da realidade. Não daria merda pro capitão nesse caso porque não teria um crime. Ele suspeitou, mas errou. Ele tinha fundado as suspeitas, mas ele errou. Acontece. Só não podia também tacar o foda-se na casa dele e quebrar tudo, né? Só que não aconteceu nada disso. Ele simplesmente entrou, chutou a porta do cara, enfiou a porrada no cara, virou a casa dele de cabeça pra baixo, sem permissão, sem mandado, sem autorização, sem desastre, sem resgate, sem nada. Beleza, como que ele desconfiava que aquilo estava acontecendo naquela casa, eu não sei. Até hoje eu não entendi. Mas como ele chegou lá, ele chegou. Roteiro, segue o roteiro. Agora, no caso do morador, na ótica da polícia em relação ao morador, estando a polícia correta, partindo desse princípio, se o morador tenta impedir com a polícia estando correta, ela pode usar sim o uso da força, de maneira moderada e proporcional, claro, porque aí seria um crime de resistência do morador. Agora, se a polícia não tiver em conformidade com a lei, o morador pode sim resistir, que ele estaria em legítima defesa. Então, no caso do Capitão Nascimento, se aquele morador resolve resistir, o que eu acho que também seria burrice, mas ele estaria amparado legalmente pela legítima defesa. E o morador não teria cometido nenhum crime. Mas o Capitão Nascimento ali, naquele contexto ali, eu acho que ele valia mais a pena ter deixado como ficou. Então o Capitão Nascimento ele responderia sim pela invasão do domicílio, né, pela violação do direito constitucional, e esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que tenha curtido, espero que tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda no Instagram. Se você também tiver alguma sugestão de vídeo, de conteúdo que você queira ver por aqui, né, algum personagem, algum contexto, também deixa aqui nos comentários ou manda no Instagram, ou enfim. Se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa as notificações e um beijão na tua mãe, aquela gostosa.